Todo mundo tem um sonho. E seja qual for o tamanho dele, você precisa acreditar. Ele pode estar distante, ou pode ser o seu vizinho. Ele pode até parecer impossível, mas é o seu sonho. Ele é raro, único e exclusivo. A Novo Teto traz para o mercado catarinense a excelência no desempenho e a rara capacidade de inovação. Seja qual for o seu sonho, a Novo Teto aceita o desafio de realizá-lo. Uma construtora forte e respeitada, de mãos dadas com você para construir o seu sonho. Novo Teto Construtora. Solidez e seriedade na hora de buscar um imóvel para morar ou instalar o seu negócio. Loja Ideal, a loja da família, agora com instalações novas e modernas. São mais de 1.200 metros quadrados, com o maior estoque de móveis, estofados, roupeiros, camas, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, som e TVs, celulares e computadores. Uma grande variedade de brinquedos, tudo no crediário em até 10 vezes no cartão ou 24 vezes no carnê. Venha para a Loja Ideal e conhece a nova loja. Agora com elevador panorâmico, lojas em Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. Clínica Soma conta com equipe especializada para atender o paciente com câncer em todas as suas necessidades. Soma, serviço de oncologia médica e tratamento da dor oncológica. Atende pacientes de forma particular e aceita convênios. Na Rua Menino Deus, no edifício Bahia Sul, segundo andar, sala 209. Ou na Rua Bocaiúva, anexo à Casa de Saúde São Sebastião. O telefone é o 48-3223-6072. Clínica Soma, somando sorrisos, conquistas e vitórias. Santa Terezinha, residencial geriátrico, na Rua Major Livramento, número 905, em Biguaçu. A Santa Terezinha, residencial geriátrico, conta com estadia permanente, médico, técnico de enfermagem 24 horas, dias de beleza, nutricionistas com alimentação balanceada, com 6 refeições diárias. Venha nos fazer uma visita. O telefone é o 489-9612-272 ou WhatsApp número 489-9646-4885. Santa Terezinha, residencial geriátrico. Ponto da Pizza Delivery, de terça a domingo, das 18 às 23h30. Contamos com ambiente aconchegante para melhor lhe atender. Atendemos à la carte, teleentrega e balcão, na Rua Major Livramento, número 1169, em Biguaçu. De terça a quinta-feira, na compra de uma pizza gigante, você ganha uma pizza mini doce mais refrigerante. Temos reserva para eventos e aniversários. Ligue e agende. O telefone é o 3308-0122 ou pelo WhatsApp número 99831-5162. Ponto da Pizza Delivery, a melhor pizza de Biguaçu. Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure e design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers, são mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita.
nada melhor do que uma conversa, sobretudo com gente que tenha algo a dizer, experiências a contar, coisas divertidas, falas que alegram. Por isso, todo o meu entusiasmo para um programa Conversa Fora. Quem sabe um dia a gente não conversa também e enriquece um ao outro. Um abraço. Muito boa noite a todos. Está no ar mais um programa aqui pela BWTV, Conversa Afora. Muito boa noite, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Lembrando que você pode participar do programa através do FaceLife Biguaçu Web TV e também pelo site www.bigowebtv.com. Aliás, né, pessoal? A Beagle Web TV está fazendo 2 anos hoje. Nós estamos aqui em estado de glória na comemoração do programa que está realizando um feito de 2 anos no ar. Legal? O tema de hoje, pessoal, é direitos humanos, um direito para todos. Será? Então, pessoal, quem vai discutir se é ou não é são nossos professores que estão convidados nessa noite. Vamos apresentá-los então. Começo pelo professor Jailson, que é professor de Sociologia. Professor Jailson, meu muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite, professor Sérgio. Esperamos fazer um grande programa hoje. Ok. E também temos o professor Gelásio, que é professor de Filosofia. Professor Gelásio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, professor Gelásio. Boa noite, Sérgio. Boa noite à equipe que nos acompanha, nos ampara aqui, né? Mais uma vez agradeço o convite, Sérgio, agradeço o convite da emissora, para podermos participar aqui de um debate, de uma conversa, na verdade é uma conversa, né, sobre essa questão aí tão atual, né. Então, agradeço mais uma vez e espero que tenhamos um bom debate. Bom, pessoal, como todos sabem, direitos humanos é um assunto polêmico, né, e nós vamos entrar em muitas polêmicas aqui hoje, por isso que eu quero a sua participação, e você pode estar ao vivo participando do programa, repetindo através do FaceLife, né, Biguaçu Web TV, e também do site www.bigowebtv.com. Participe, faça suas perguntas, os professores estão aqui para isso, tá bom? Mas para a gente começar o programa, como sempre, a gente passa um vídeo introdutório para você conhecer a história dos direitos humanos. Vamos eles ao tom, vamos eles ao tom. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. E ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os
franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Cyrus? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que esses direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Como vocês viram nesse vídeo, nessa breve história dos direitos humanos, e produzido aqui pela nossa produção do programa, né, que vale ressaltar que é feito por educadores, por professores. Durante a semana inteira a gente prepara o tema, estrutura a história para vocês, estrutura o programa para trazer melhor informação para você a respeito de vários temas. Essa é a proposta do programa Conversa Afora. Eu gostaria agora de pedir para o professor Gelásio que ele fizesse um breve apanhado dessa questão que nós introduzimos no vídeo, né? Sobre os direitos humanos. Professor Gelásio, poderia dar uma contribuição, por favor? Então, Sérgio, essa questão dos direitos humanos, que é uma questão tão atual, né, e tão discutida, polêmica muitas vezes, aí na sociedade dos nossos dias, bastante questionada, inclusive, porque em muitos momentos a questão dos direitos humanos é confundida com a questão da proteção a bandido, a infrator e tal. E essa é uma visão muito relacionada, é uma visão muito de senso comum relacionada à questão dos direitos, né? Nós precisamos, o objetivo, o que a gente pretende aqui hoje é fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada a respeito da questão dos direitos humanos, para a gente perceber que os direitos humanos, eles são um guarda-chuva que protegem, que abrange uma situação muito maior, que abrange direitos que vão muito além. Na verdade, a gente poderia dizer e poderia definir, em poucas palavras, de forma bem breve e rápida, que os direitos humanos dizem respeito à dignidade da pessoa humana. A dignidade humana, simplesmente isso. Esse vídeo que a gente viu aí fez uma reprodução ou fez uma retrospectiva muito interessante, né, desde o passado longínquo, quando as pessoas já percebiam a necessidade de se sentirem protegidas minimamente, né, e de tal forma que os próprios imperadores, reis, as autoridades tiveram que em algum momento conceder ou ceder, né,
determinadas exigências da própria sociedade, das pessoas e tal, e inclusive, como a gente viu, inclusive muitas dessas autoridades já tendo a consciência de que teria que ser assim, na verdade, né? Então, na verdade, a questão dos direitos humanos, ela não é uma questão simples, assim, simplória. Na verdade, não é nada complexo, nada complicado de se entender, mas muitas vezes se faz um reducionismo, reduz-se apenas a ideia de que os direitos humanos protegem o infrator, o bandido, contribuem até para um aumento da violência. E eu acho que isso é bastante complicado a gente enveredar por essa via, porque eu acho que a gente comete equívocos quanto a isso. O direito humano, os direitos humanos, com toda essa visão histórica que a gente viu aí no vídeo, mas a gente pode fazer um corte histórico mais especificamente aí a partir da Revolução Gloriosa na Inglaterra, depois a Revolução Francesa, e a gente vai perceber como houve uma evolução dos direitos. Direitos humanos, eles estão relacionados a como eu falei agora há pouco, um guarda-chuva de coisas. Então, por exemplo, o direito humano é você não sofrer abuso de autoridade. Quem de nós quer sofrer algum tipo de abuso por parte do Estado e de autoridade? Os direitos humanos estão relacionados à questão da vida. A fome, por exemplo, a miséria, é uma infração nítida e clara dos direitos humanos. Os direitos humanos estão relacionados com a questão da desigualdade social, né, que tanto impera mundo afora, e no Brasil também não é diferente, infelizmente. Os direitos humanos estão relacionados à questão da tortura, né, que em muitos momentos da história, e aí especificamente o poder do Estado atuando. Os direitos humanos estão relacionados à questão da diversidade de direitos, os grupos minoritários, por exemplo, a questão dos direitos homossexuais. Os direitos humanos estão relacionados com a questão do direito à propriedade, estão relacionados à questão do direito à liberdade, estão relacionados à liberdade de expressão, por exemplo. Né? Quem de nós não se sentiria sufocado em querer manifestar-se, fazer algum tipo de protesto, de manifestação, e não poder ter esse direito? Coisa típica de ditadura, por exemplo. Né? Então, os direitos humanos, eles têm um foco muito ampliado. Não é só uma questão de que vai proteger na verdade, foi feito para a pessoa do bem, para pessoas de bem, proteger essas pessoas. No entanto, claro que quando existe um direito, o direito é sempre para todos, e aí acaba também muitas vezes se tornando polêmico, porque acaba beneficiando, claro, o infrator de alguma forma, não beneficiando o infrator em si, porque ele tem que proteger a pessoa, né? Mas muitas pessoas confundem que os direitos humanos estão relacionados com a questão da proteção à bandidagem, à infração. Não, a infração é outra coisa. O direito é a questão da pessoa, quando a gente relaciona a pessoa humana. E esse é o foco dos direitos humanos. E eu acho que esse é o entendimento que a gente gostaria de estar explorando aqui hoje, né? Nessa nossa conversa, que espero que vá bem afora hoje também, né? Certo? Bom, pessoal, nós queremos agradecer a presença aí, que já começou, né, do pessoal aí que está interagindo conosco. A Zenaide Antunes, né? Parabéns pela equipe Zebrinha. A Cristina Caspari, que sempre está toda quarta-feira fiel ao nosso programa. E o Anderson Bach também, que faz parte do grupo aqui dos professores, que também está na sua audiência lá conosco, aqui conosco. Bom, professor Jailson, gostaria de fazer alguma contribuição sobre o que o Gelásio falou? Bem, com esse vídeo que faz a abertura desse debate, é importante a gente ressaltar que há uma construção histórica dos direitos humanos. Não é algo que surge do nada para nada. A gente vai observar que dentro desse contexto de construção e dessa forma deformada, como a gente vê hoje o debate sobre esse tema, que a construção e a reformulação dos direitos são necessidades das demandas das próprias sociedades. O conceito humano, embora os discursos que tratam de forma geral tentam convencer a população e de certa forma estão conseguindo, a gente vai ver que não há um conceito de humanidade. Ainda hoje nós vamos ter países que têm pena de morte por questões sexuais, a gente vai ver as diferenças de gêneros, a questão econômica, né? A dependência econômica da mulher, a questão educacional, a questão da livre expressão.
que a gente escuta muito falar da liberdade, mas tenta expressar suas ideias para ver o quanto que você vai sofrer de retaliação. Em várias esferas, no trabalho, na escola, no dia a dia. Então é importante a gente, através desse tema, desmistificar algumas informações equivocadas que estão vindo com muita força nos últimos tempos sobre os direitos humanos. Meu amigo Gelásio já levantou essa questão, né, da marginalização, e a gente vai ver que hoje, com os 30 artigos que foram decretados a partir de uma convenção internacional em 1948, ele não abrange uma forma de lei que obriga o Estado. É uma diretriz. E como uma diretriz, tem estados que conseguiram avançar em algumas metas, em outras estão extremamente atrasadas. É importante ressaltar e deixar bem claro que a questão dos direitos humanos, os direitos humanos, eles não estão especificamente... Você não tem códigos específicos relacionados aos direitos humanos, como o próprio professor Jair acabou de falar, mas é importante sempre ressaltar que os direitos humanos, eles são o fundamento de um cabedal de direitos que nós temos na área civil, na área política, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos. Eles estão, de alguma forma, eles se fundamentam na concepção de direitos humanos. Como disse há pouco, a questão, como é maravilhoso hoje nós temos aí a possibilidade de estarmos indo às ruas protestar, reivindicar contra governos, contra abusos de autoridades daqui e dali, ou contra grupos políticos, talvez, que possam estar querendo exagerar na condição do poder. Como é importante, como é bom que hoje nós tenhamos, que nós temos, na verdade, a questão da liberdade de expressão, a liberdade ideológica, a liberdade doutrinária. Não vivemos mais sobre uma tese, um dogma religioso. Inúmeras possibilidades de expressão religiosa estão sendo colocadas, estão sendo possíveis. As pessoas podem se identificar na religião A, B ou C, D, E, enfim, as inúmeras expressões religiosas que nós temos, partidos políticos, por mais que se questione, inclusive, a questão dos partidos políticos, mas há a possibilidade de atender a uma diversidade muito grande. Os direitos das mulheres, por exemplo, isso tudo, todo esse caminho de direitos que nós temos aí, todos eles estão fundamentados, na verdade, na concepção de direitos humanos. Então, o direito da mulher contra a violência, isso é uma questão de dignidade do ser humano. Vejam só, o fundamento, a palavra-chave que associa aos direitos humanos é a palavra dignidade. Então, tantos inúmeros direitos que nós temos por aí, conquistados, e que nos protegem e que fazem a nossa vida ser sempre melhor. É assim que eu entendo, embora muitas vezes as pessoas entendam, mas é direito demais, protege demais. Bom, os direitos são concebidos para tornar a vida social, a vida em sociedade, melhor. E, infelizmente, a gente sabe que há desandos, há aqueles que se aproveitam disso também. Mas a gente começar a refletir e pensar todo esse universo de direitos, e quem de nós vai negar que isso tem melhorado a nossa vida? Se você quer expressar uma forma de religião, você pode, isso não é bom? Se você tem uma ideia e um pensamento, você quer comungar, você quer contestar outra ideia, você pode. Claro que sempre dentro do respeito, né, sem impor nada, que inclusive isso é uma questão de direito humano também. Então a gente pode. O direito das pessoas que têm uma opção ou uma educação sexual diferente, hoje isso tudo está sendo possível. E das mulheres, enfim. O próprio conhecimento científico, né? Se a gente for ver a história da formação, nós somos um país predominantemente cristão, né? Em quantos momentos da história a própria religiosidade, né, se ateve a ser o poder jurídico, o poder de consciência da população. Então, o avanço científico, o avanço do conhecimento, quantas vezes ficou condicionado, né? Nós vemos a nossa população indígena, o preço que pagou justamente pela questão da indignação, né? Com a indiferença que outros povos teve junto a eles. E até hoje, né? Por isso que esse programa e a temática, como o Gelásio falou, e muitas vezes a polêmica sobressai a razão. E aí a gente acaba desconcertando a essência que deveria ser mais difundida
nas mídias, nas escolas, num debate mais amplo, mais enriquecedor, porque cada vez que a população se volta contra os direitos humanos, ela tem que estar ciente que ela está se voltando contra ela. Porque não vai faltar momentos, seja do passado, do presente ou do futuro, de situações em que o Estado vai investir contra a sua população e uma forma mais abrangente da gente criar uma identidade humana. Será que nós vamos conseguir fazer, nesse nosso momento histórico, os mesmos erros do passado? Será que nós vamos segregar negros e brancos, mulheres, homens, ou qualquer que seja a sua orientação sexual? É um debate extremamente amplo. A questão que a gente poderia colocar ainda, né? Perguntas talvez que a gente poderia lançar aqui a título de reflexão aí do telespectador e a nossa própria reflexão. Os exemplos históricos que a gente poderia colocar, como o nazismo, o fascismo, como a questão do apartheid na África do Sul, a própria ditadura militar no Brasil, esses são exemplos que provam os absurdos que foram cometidos. E é importante, outro aspecto aqui que talvez a gente nem abordou tanto ainda, colocar é essa questão da autoridade, do poder, da imposição do Estado sobre o indivíduo. Você imagina, se um grupo político toma o Estado, né, muitas vezes até por concessão da sociedade, porque de alguma forma o Hitler se tornou o Hitler porque a sociedade alemã concedeu e permitiu, né, e na própria ditadura militar brasileira, enfim, em todos esses momentos em que houve abuso por parte do poder do Estado, houve de alguma forma também a concessão da sociedade, que naquele momento histórico muitas vezes não percebe o quanto que há retrocessos nisso. E lá mais à frente, passado uma década, 2, 3 ou 4, enfim, algum tempo, se vem toda uma reflexão e se percebe o quanto que se perdeu em termos humanos com aquilo. Então, essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, porque aí eu pergunto, então, se os direitos humanos existissem e fossem respeitados, devidamente observados e cobrados e aplicados, nós teríamos tido o nazismo, nós teríamos tido o fascismo, nós teríamos tido o stalinismo, não importa que se é de direita ou de esquerda, né, que são exemplos aqui um pouco opostos que eu vou colocar, né, o abuso de direita e o abuso de esquerda. Nós teríamos o apartheid na África do Sul? Certamente não. Se nós tivéssemos... Ou até os resquícios que a gente vai ver na atualidade, né? Uhum. Os resquícios dos movimentos neonazistas, os resquícios de movimentos né, qualquer grupo de movimento social, que muitas vezes é do nosso dia a dia, da nossa prática docente, observar alunos que já vêm radicalmente enraizados de informação distorcida, sendo que temos ferramentas para poder observar esses traços históricos, essas manchas históricas que nós temos, para construir um conhecimento melhor. E é importante colocar que nós vivemos uma sociedade complicada, uma sociedade violenta, uma sociedade rancorosa muitas vezes, né? E o problema é quando a gente pega o senso comum, afinal, o senso comum não pode ser desprezado. Isso aí a gente sabe que nós sempre vamos ter pessoas que têm fundamentação acadêmica, que têm um entendimento mais aprofundado, mais enraizado lá da origem, né, do processo científico dos problemas sociais, dos problemas políticos, enfim, na sociedade. E nós temos as pessoas do senso comum, porque infelizmente nós vivemos uma sociedade muito injusta, onde nem todo mundo tem acesso a uma boa informação, uma boa educação, o sistema educacional é falho, enfim. Sistemas de informação no Brasil ainda são muito concentrados, mídia muito concentrada, enfim, muito selecionado dentro daquilo que se quer de cima para baixo para passar para as pessoas. E as pessoas vivem no senso comum, vivem no dia a dia os seus problemas e as suas dificuldades. Não estamos aqui desprezando o sentimento, a sensibilidade do senso comum. A gente entende que as pessoas no dia a dia vivem uma realidade que está distante dessa realidade dos direitos humanos. E aí, realmente, a gente entende também que fica difícil, às vezes, para uma mãe que perde um filho, para um bandido, de repente, ter que conviver com esse bandido sendo levado para a cadeia e, de repente,
surge aquele sentimento dentro da gente de vingança, de alguma forma impunidade. De impunidade e tal. Bom, é aí que as pessoas, o senso comum às vezes confunde a questão do direito humano que protege o bandido. Ela não protege o bandido e nem deve proteger, porque esse bandido deve ser levado à punição rigorosa que ele merece. Agora, não é a vingança que vai resolver o problema. Eu acho que esse sentimento, o senso comum, ele desperta muito em nós a ideia do rancor e da vingança, porque a vingança nos leva à barbárie. A barbárie é voltar lá atrás, quando os direitos humanos não eram respeitados. Barbárie é o nazismo, barbárie é o stalinismo, barbárie é o apartheid, embora estejam muito presentes num século aqui da nossa, bem próximo, né, do século passado, mas na verdade é o nosso século ainda, porque a gente nasceu nesse século, né? Então não dá para levar o senso comum, problemas complicados, soluções fáceis, rápidas, imediatas. Alto lá, eu acho que a gente tem que pensar discursos, né? Discursos de soluções milagrosas, isso não existe. Uhum. Então, assim, é importante que a gente pense que a impunidade é uma realidade da nossa sociedade. Então, enquanto impunidade, o órgão, o organismo, a estrutura deve ser alterada, não o ato. O ato já foi consolidado. Fazer a justiça moral, talvez para aquela vítima, talvez para o entorno daquela situação, a gente, né, não é insensível a essa situação. E é observador que isso tem sido uma crescente não só na nossa sociedade, isso é um fenômeno global, porém, as ferramentas que nós estamos utilizando de forma preventiva, de alterar, e a gente vai ver ao longo desse debate de hoje, com algumas informações estatísticas, todo mundo já tem ciência que não funciona. O modelo já está falido. Nós vimos aí no final de semana um manifesto de parentes, de esposas de policiais, né, e que está batendo recorde de mortes, infelizmente, no Rio de Janeiro. Mas esse modelo de políticas públicas de segurança pode contratar mais policial e, infelizmente, isso não dá resultado. Isso parte por conexões sociais muito mais profundas, né, que passa por aspectos culturais, aspectos legais, alteração da lei, uma lei que realmente puna, porque a punição existe, né, mas no dia a dia a gente vai ver em noticiários sobre a distorção que é o sistema carcerário. Ela não reeduca ninguém, ela padroniza por baixo. Então quem cometeu um delito leve, ele paga por um delito grave. E essas problemáticas vão estar ao longo do programa em algumas citações e entrevistas que a gente tem. Ok, pessoal, depois dessa bela introdução dos professores, né, a respeito do tema, nós estamos chegando agora na metade do programa, onde teremos um breve intervalo. E agora, o ponto legal do programa é que no próximo agora, depois do intervalo, nós teremos várias novidades para você, inclusive com populares que nós fizemos entrevista na rua, né, aqui em Biguaçu, e nós vamos levar para você aí perguntas de pessoas que querem saber por que existe o racismo, por que existe a impunidade, por que tem discriminação de classes sociais. Isso tudo vai ser perguntado para os nossos professores e respondido aqui no nosso programa Conversa Fora. Não sai daí, já voltamos. Para você que mora na cidade de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers. São mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Estamos de volta com o programa Conversa Fora aqui para BWTV. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Face Life Biguaçu Web TV e também do site www.bigowebtv.com.com.
Lembrando que a emissora está fazendo 2 anos hoje, tá, pessoal? Estamos em clima aqui de aniversário. E vamos começar agora com as entrevistas que nós fizemos essa semana nas ruas. Vamos ver então o que o povo está dizendo a respeito dos direitos humanos. O que você acha sobre pessoas que são racistas? Olha, primeiramente eu acho, começa primeiramente pelos pais. Eu acho que os pais devem dar um bom exemplo, porque como a gente trabalha muito na rua, a gente já começa pelo nosso emprego, porque muita gente às vezes olha e parece que a gente tá, sei lá, tá sujo, encardido. Eu acho que vem dos pais mesmo, o racismo. Eu acho que os pais devem dar um exemplo, porque eles passam às vezes assim, já ensinam os filhos a ignorar, tanto no colégio, como a gente aqui na praça. A gente recebe, como é que se diz, olha muito com cara feia mesmo pra gente. Como se a gente estivesse roubando, e na verdade não, a gente está trabalhando. E com certeza, tipo assim, a gente sempre, né, Fábio, é tanto emprego... Realmente. E eu também acho assim, ó, que as pessoas falam de racismo do negro, né? Do branco contra o negro. Mas só que eu acho que também tem muito racismo com as pessoas loiras também. E ninguém percebe isso, porque ela todo mundo na brincadeira, né? Então só o negro recebe, só o negro, né, que tem um racismo, racismo só contra o negro, não? Porque a gente tem uma loira, vamos supor assim, a Tati, né? Ela é loira, ela pensou, falou alguma coisa errada, só porque ela olha pra mim tem também um modo de racismo, sabe? Racismo envolve tudo, é cor, o trabalho, é roupa, é tudo. Acho que é tudo. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Ok, pessoal, estamos de volta. Eu já vou começar ali, então, com a opinião do professor Jailson a respeito dessa situação do racismo, né, que existe a discriminação entre raças, né? Isso sempre houve na nossa história, e tem uma pergunta aí do pessoal, e o professor Jailson pode discorrer a respeito desse assunto. Bem, a informação ali e a pergunta que é levantada faz uma reflexão também relacionada ao elemento cultura, que ele é muito forte na nossa sociedade. Tanto é que muitas vezes ele é mais forte do que a própria lei. Não raro a gente vê que tem leis que fazem e fica no papel, e as ações da sociedade ficam totalmente distorcidas dessa investida do Estado através de leis. Mas voltando sobre os direitos humanos e a questão do racismo, né, e ela falou muito bem, não é só contra o negro, mas para a nossa sociedade em si, o reflexo sim acaba caindo muito mais sobre o negro. Então a gente vai ver que a discriminação através das religiões, o olhar sobre religiões, as religiões afrodescendentes são um olhar diferente. A gente vai ver que na programação de TV, a gente vai ver nos cargos de destaque, nos cargos políticos. Então há o racismo, é inegável dentro da nossa sociedade. Então assim, os direitos humanos, como objeto do nosso tema de hoje, ele vai trabalhar sobre essas diversidades, trazer essa reflexão. Não na forma de lei, como eu falei na abertura, na apresentação, mas como orientação. Não, só uma contribuição que eu iria colocar aí, que é importante, desculpa te interromper, se tu me permite, okay. É a questão de que quando a gente fala dessa violação dos direitos humanos, aqui o caso específico é o racismo, né, que está colocado aí a pergunta e o comentário aí das moças, mas é a questão também de que quando há desrespeito aos direitos humanos, ele não está relacionado especificamente só a um grupo que seja um minoritário ou mais fraco dentro da sociedade. Vejam os judeus, né, o que o Hitler fez. Vejam a imposição do Estado, a estrutura de um Estado usada a favor de um louco, nem sei se era louco, né, mas a gente poderia dizer, mas que loucura, um chefe de Estado, o Estado, todo o aparelho do Estado, utilizado por alguém ou por um grupo para subjugar outros povos, enfim, povos no caso não grupos, né, étnicos, no caso judeus. E os judeus, a gente sabe que os judeus não necessariamente eram fracos na sociedade, né? Eles tinham lá o poder
Eles tinham algum tipo de poder, influência no comércio, mercado, enfim. E eles foram eleitos, inclusive, por um chefe de Estado, por um governo, por um Estado, e colocados como culpados na sociedade, né? O apartheid, tudo bem, é um grupo, né, talvez a questão dos negros, que historicamente a gente sabe que tem sofrido mais. Mas essa violação dos direitos humanos, ela pode atingir a todos. Eu acho que é isso que precisa ficar muito claro para nós. Sim, né? Dentro da nossa sociedade a gente vai ver, né, por exemplo, a relação poder político com a questão regional, como a gente viu nas eleições, a questão norte e nordeste, movimentos como acontece o Sul é meu país, que são divisas, né, cria-se divisas, e nesse espectro de que grupos são superiores a outros e outros estão atrasando, ou seja, o desenvolvimento econômico, ou a organização do Estado, sendo que, falando assim, uma linguagem bem de senso comum, né, nós estamos mal servidos de norte a sul. E não concentradamente em alguma região, algum povo específico. É necessário a gente ver a construção histórica que foi feita, a construção econômica que foi tirada. Né? A África é um continente extremamente rico em minério. Ele tem uma riqueza mineral que é a maior do planeta. A quem interessa, né? As guerras civis, as fomes, as epidemias. Será que isso veio ao acaso? Pela ignorância? Será que seria uma falta de elementos estruturantes na história deles? A gente sabe que provavelmente são elementos externos àquela sociedade, como acontece na nossa própria sociedade. A influência de grupos hegemônicos economicamente determinarem nossos costumes. E muitas vezes a gente se voltar contra a nossa própria população, aos nossos próprios direitos. A gente está no embate recente sobre direitos trabalhistas, previdenciários, que não é o nosso tema de hoje, pode ser por uma outra situação, mas que a gente vai ver que causa o conflito e não o esclarecimento. A confusão ao invés de trazer a informação. Ok, pessoal. Nós temos mais perguntas aí de participantes do nosso programa e nós vamos colocar no ar agora para você. A produção vai colocar no ar. Professores e adolescentes estão se envolvendo na criminalidade. Qual a sua opinião sobre a redução da idade penal? Na verdade, eu vejo que esse envolvimento todo com a criminalidade vem com a falta de educação, né? A falta de educação que eu digo institucional, né? Do governo, a falta de oportunidade dessas crianças no seu tempo extra, né? Elas, ao invés de estarem na rua, elas estarem fazendo alguma atividade, como atividades ligadas à cultura, ou oficina de arte, né? Isso aí seria bacana e tiraria um pouco dessas crianças da rua. Já a questão da minoridade penal, eu acredito que para crimes hediondos deveria ter, acredito até que já né? Para crimes hediondos já tem a minoridade penal, só que não adianta de nada prender essa pessoa, sendo que a lei no Brasil não tem prisão perpétua e não tem pena de morte, então esse cara vai voltar para a rua, né? Não que eu seja a favor da prisão perpétua e da pena de morte, mas esse cara vai voltar para a rua. Se não tiver um programa de ressocialização do preso, de que adianta prender então, né? É o trabalho que a polícia vem fazendo, a polícia militar vem prendendo os criminosos, e só que vem tampando o sol com a peneira. Não vem adiantando, porque os presídios estão cada vez mais cheios, as penitenciárias também estão cheias, né? O presídio já se enche porque o nosso judiciário ele é lento, então eles aguardam muito tempo para serem julgados. Quando são finalmente julgados, também vão para o penitenciário lotado, entendeu? Então a gente vê que o problema é muito maior, não existe uma solução simplista, né? Essa de bandido bom e bandido morto é uma máxima que eu não concordo. Eu acho que esse cara vai voltar para a sociedade. Como é que a gente quer ele de volta, na verdade, né? Pessoal, estamos de volta. Vamos agradecer o pessoal que está participando ao vivo do nosso programa aqui, a Cláudia Soares e o Mário Sérgio, a Zita Elza Zerafim,
Também a Cláudia, a Mônica Soares, também participando do nosso programa, e o Vanderlei Felipe, que faz a seguinte pergunta, que já tem a ver com o vídeo que nós passamos agora aí. O sistema carcerário brasileiro não deveria pegar os presos e colocar no trabalho agrícolas, né? Os detentos não deveriam trabalhar no setor agrícola para desocupar, para ter, vamos dizer assim, ter ocupação e não ficar desocupado? Então eu faço aí a pergunta para os nossos convidados, para quem quer responder essa questão. Vanderlei, é uma ótima ideia, só temos que ter o cuidado de inserção. Se a gente está querendo ressocializar, e de repente a gente faz uma punição agrícola para quem vai morar no centro ou na região central de Florianópolis, ele não será introduzido, ele terá dificuldade. Então, assim, teríamos que ter mecanismos de diversificar as possibilidades de inserção do apenado. Então, temos necessidades na área tecnológica, se nessa região tem a necessidade de trabalhadores da construção civil, se tem uma questão de uma formação, enfim, a gente tem que ter esse mapeamento, senão as coisas ficam, né, desconectadas. Eu me aperfeiçoo, mas não sou absorvido, porque já não tendo essa política de inserção consolidada no sistema penal, a gente já vê que o sistema mais deforma. Então, assim, com um modelo que não pensa o apenado dentro da sociedade, como em outros modelos que a gente vai ver globalmente, acaba, né, o apenado ficar de mãos atadas para tentar fazer um processo aqui fora, vai ficar meio perdido. Além disso, o Jailson e Vanderlei, principalmente Vanderlei que fez a pergunta, a gente precisa fazer uma reflexão bastante séria. Na verdade, não é uma reflexão, na verdade é algo que a gente já sabe, né? Que as pessoas, que o sistema brasileiro, ele pune. Aliás, inclusive, é uma observação importante se fazer, porque há pessoas que acham e que pensam que no Brasil há impunidade. Essa é uma outra questão que o senso comum, que a gente precisa, digamos assim, divertir em alguns momentos o senso comum. Porque no Brasil, o Brasil é a terceira nação que mais prende no mundo. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Isso significa que nós punimos. O problema é que nós punimos de forma errada, né? O processo não visa, eu volto de novo a insistir naquela ideia da vingança. Parece que nós queremos apenas recolher o problema e não resolver o problema. Então, tirar de circulação significa colocar em qualquer lugar, desde que a pessoa não volte novamente para a sociedade. No entanto, ela é retirada e ela em algum momento vai voltar para a sociedade e vai voltar do mesmo jeito, ou melhor, pior, vai voltar pior, porque ela aprende muito mais a ser rancorosa, a ser odiosa, ela aprende muito mais, ela fica ainda mais revoltada. Então o nosso sistema ele é completamente crítico, ele é muito ruim. Não necessariamente essa ideia de que nós no Brasil não se pune, é o país da impunidade. Aí teríamos que ver em que escala social ou em que andar da sociedade nós punimos muito e facilmente, e em que andar dessa nossa sociedade tão estratificada, né, de classes e com uma desigualdade tão grande, não se pune. Então nós temos que fazer a observação bem clara. Se nós temos impunidade, onde é que essa impunidade existe? Inclusive tem esse caso aí dessa semana daquele moço lá de Mato Grosso, filho de desembargadora, que é mais do que provado, com toda a munição pesada, crime, envolvimento com tráfico, enfim, e já teve um habeas corpus de soltura, enfim, já pôde voltar para a sociedade. E é possivelmente que seja um crime de alto grau de periculosidade. Bom, então, nós temos no Brasil, é evidente que nós temos que ter outros meios e eu acho que o trabalho agrícola, Vanderlei, é excelente, é uma das penitenciárias agrícolas que existem e eu acho que é muito bom, e poderiam até multiplicar, mas essa ideia, esse ponto que o Jailson aborda, de que acho que teríamos que ir ainda além, não apenas fazer esse preso produzir, porque ele custa para o Estado,
não fazer dele um instrumento de produção, mas ele em si também poderia produzir para o Estado para amenizar os custos e, ao mesmo tempo, mas acima de tudo, criar um sistema que ressocializasse, que inserisse a reinserção social. Então, se ele é de um meio urbano, não existe impossibilidade. Por que é impossibilitado? Enfim, não existem mecanismos, meios de fazer com que ele possa aprender uma profissão, se reeducar, se ressocializar dentro de uma atividade, uma profissão urbana e, de repente, para o meio rural também. Então, existem muitas formas de ressocialização, existem muitas formas de reeducação e de reinserção desse condenado, enfim, desse apenado para a sociedade, né? Até, Gelas, eu estou com algumas informações aqui que eu andei pesquisando. É interessante que a gente conheça o perfil carcerário brasileiro. Então, assim, ó, que tipo de crime, se foi um crime grave, se foi um crime leve, quais as motivações, qual o perfil do tipo de crime. Quer dizer, assim, ó, no Brasil, 65% dos presos, em média 65% dos presos, estão relacionados ao tráfico de drogas. Então, tem um bom indicativo ali. A gente vai ver a faixa etária. Então a gente vai ver que o perfil é extremamente jovem. E, não coincidentemente, se o desemprego hoje no Brasil está beirando aos 12%, a população jovem está na faixa de 25% a 27% de desempregado. Não estou afirmando que o desemprego é o motivo de alguém por tráfico, mas que é uma hipótese bastante palpável. Políticas públicas de inserção de jovens ao mercado de trabalho. A questão da educação, né? A gente enxuga gelo, a gente está sempre falando da questão da educação, mas na população carcerária brasileira, quase 50% não tem nem um fundamental completo. Ou seja, uma baixa escolaridade no momento em que você ter um ensino médio, por exemplo, já te dá uma dificuldade de trabalho. Você tem que agregar valores a esse seu ensino médio, ter cursos técnicos, ter formação extra ao convencional, ao regular. A gente também vai ver na questão etnológica. A gente vai ver que se a população brasileira ela tem 53% de negros, na população carcerária são quase 70%. Ou seja, nossa sociedade está dizendo, em outras palavras e de outras formas, que a população negra tem mais vocação para um lado do que para o outro. E isso está sendo mostrado através de informações que se repetem por décadas. Esses dados que trazem essa desigualdade e esse olhar, ele não é regional aqui do nosso estado, da nossa cidade. Ele se espalha por todo o nosso país. Então tem políticas ali que tem que buscar inserção do jovem, a questão de termos uma formação escolar de qualidade. O jovem, não é que ele não gosta da escola, a escola tem que ser atraente, tem que ter mecanismo que faça com que ele veja um universo totalmente diferente do que ele viu quando pequeno. A questão da família, da estrutura familiar, Então são vários elementos conectados. Bom, pessoal, nós temos aqui a participação de vários internautas aqui ao vivo no nosso programa. Eu queria agradecer a participação do Vanderlei Felipe, espero que os professores tenham respondido a questão dele aqui. Nós temos também a participação do João Cônsul, que fala que preso não deve ter mordomia, e também do Esperândio Eduardo, que vamos implantar a pena de morte. Queria lembrar aos internautas que semana que vem nós teremos um tema muito importante que vira e mexe, os professores estão comentando aqui, sobre educação. Falta de educação, a educação está no câncer do problema do país e tudo mais. Então o tema da semana que vem, já anunciando agora, vai ser como anda a educação no Brasil. Nós teremos 2 professores aqui participando desse debate. Como anda a educação no Brasil? Um ponto de interrogação, e vai de encontro com aquela frustração, com aquela situação que nós vivemos hoje no Brasil. Nós temos agora um vídeo que nós vamos passar agora para você, a nossa produção vai colocar, que é a respeito justamente dessa questão do sistema carcerário no Brasil. Em 1996, a população carcerária brasileira era de 148 mil presos.
Hoje, 10 anos depois, a população carcerária é de mais de 400 mil presos. É mais que o dobro, é quase o triplo. Eu fiz uma conta perversa, tá? Que evidentemente não serve. Imagina, professor de história fazendo contas, é um desastre. Mas essa aqui eu faço questão de compartilhar com vocês pelo seguinte: eu percebi que a população carcerária brasileira, ela dobra em média a cada 8 anos, enquanto que a população brasileira, ela dobra a cada 50 anos. Se continuarmos com isso aqui, em 2081, a população brasileira será de 570 milhões. Ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Enquanto que a população carcerária brasileira será de 510 milhões. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Ou seja, 90% dos brasileiros vão estar na cadeia. Respondendo ali a pergunta do Eduardo, pergunta não, ele faz essa afirmação ali sobre a pena de morte. Eduardo, a gente tem que entender como é que funciona a pena de morte. Ela parece um processo simples, liquidador e resolução imediata da sociedade. Vamos fazer uma reflexão. Quem seria o apenado de pena de morte no Brasil? Aquele que teve um inquérito que conseguiu localizar exatamente o crime que ele tenha cometido? Já que 80% dos inquéritos no Brasil não são concluídos. Outra questão. Dependendo do teu perfil, vai ter diferenciação no teu julgamento? O teu perfil, quando eu quero dizer, é o teu status social. Se você é uma celebridade, se você é um anônimo, isso faz muita diferença no judicial brasileiro. Eu entendo que é uma justiça moral, mas como uma resolução dos problemas da violência e como uma questão de direitos humanos, não resolve. Os Estados Unidos tem, se eu não me engano, são 36 estados que têm pena de morte, 14 não. Os estados que têm pena de morte são mais violentos que os demais. É só pesquisar. Só pesquisar sobre o sistema carcerário americano. E ainda assim, outra mitologia que se cria em cima do preso é que isso é mais barato ao Estado. Como o sistema carcerário americano está muito mais envolvido e consolidado há muito mais tempo que o nosso, em média, da última vez que eu dei uma pesquisada, um preso para condenação de pena de morte custa para o Estado em média de $1,5 milhão. Quando o preso comum, em média, $160 mil. Então nós já temos a mitologia de que a pena de morte vai resolver os problemas da violência. Não vai. E nós estamos, eu espero que você entenda, que os demais telespectadores entendam, que nós não estamos aqui para fazer o julgamento moral, mas a questão da funcionalidade e o que é os direitos humanos, que é tão confundido, né? Jailson, eu ainda queria, contribuindo aí nessa tua fala, eu queria apresentar também uma outra reflexão a respeito do funcionamento do sistema judiciário brasileiro, né? A gente sabe que no Brasil um processo custa caro. E quando esse processo é penal, ele é mais caro ainda. Então, o habeas corpus, aí, para você conseguir... um advogado vai cobrar para impetrar um habeas corpus, sei lá, 5 mil, estou chutando aqui mais ou menos, mas deve ser em torno mais ou menos disso aí, 5 mil reais. Então, imagine uma pessoa, um assalariado mínimo, que a média da renda do brasileiro é aí em torno de 1.500, vamos aumentar bastante para 2.000, não chega a R$2.000, eu não tenho esse dado específico, eu estou aqui fazendo uma suposição, né? Então, como é que um pai vai tirar um filho da cadeia quando a fiança às vezes custa não sei quanto, quando o habeas corpus custa não sei quanto? Então, para quem tem dinheiro no Brasil, isso se torna mais fácil. Eu compreendo a sua indignação, Eduardo, e agradeço aí, um abraço por ter mandado a mim, né?
eu compreendo a sua situação, eu compreendo a preocupação das pessoas, do cidadão comum. De fato, é complicado você ir para a rua e a todo momento estar ameaçado. No entanto, a gente também precisa refletir sobre como funciona o sistema no Brasil. Nós não temos defensorias públicas de fato equipadas, de fato preparadas. Não preparadas, não estou falando do defensor público, não é isso. Eu estou falando do número de defensores públicos, né, e da quantidade de pessoas com condições, com dificuldade de condições de acessar a justiça, de ter a proteção da justiça, e a defensoria pública ainda é muito capenga no Brasil. Não estou falando do defensor público, estou falando do sistema, da estrutura que esse defensor público tem para defender as pessoas. Então é bastante complicado isso. Depois temos toda a questão de muitas pessoas que são presas por engano, né? Nós temos dados, eu estive lendo aí hoje, inclusive, no site do Jus Brasil, um dado sobre o CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, dando que no Brasil, por exemplo, nós temos já pessoas sendo punidas, estando presas, sem terem sido condenadas ainda, sem terem uma condenação em definitivo, e já estão cumprindo a pena. Isso, no mínimo, nos chama muito atenção. Como é que uma pessoa pode estar sendo condenada, na prática, está cumprindo uma pena, sem ter tido direito de se defender absolutamente até um processo final, sem de fato ter. Aí nós podemos também questionar, mas a justiça, o judiciário, o sistema tem que mudar, tem que ser mais célere, tem que ser mais rápido, porque demora muito. Eu concordo com isso. Mas a única reflexão e questionamento que eu faço aqui, é que se você colocar soluções simples, rápidas, rasteiras, para problemas complexos dentro de um sistema complicado como é o Brasil, eu tenho a impressão de que nós vamos aumentar ainda mais as injustiças. Agora, é claro que é evidente que muito mais poderia estar sendo feito para resolver o problema da violência, o problema da criminalidade no Brasil, e não está sendo feito. E aí nós aqui embaixo ficamos nos debatendo, brigando, discordando de um ponto de vista e de outro. Nós queremos as soluções que a estrutura teria que oferecer, que o poder, que as autoridades teriam que oferecer e não oferecem. E elas existem em vários países do mundo, é só pesquisar, é só ler. Nós temos hoje já ferramentas para amparar de forma que funciona. Uhum. O que nos falta é vontade política. Então, assim, eu observei que tem a pergunta do Cal Barros, né, sobre o porte de armas. Também não resolve, Cal. Eu gostaria que resolvesse, mas não resolve. Vou te dar uma metáfora aqui para a gente tentar espalhar essa forma de pensar. Nós teríamos mais burocratização e as pessoas acabariam pagando taxa, como acontece hoje com o Detran. Se a pessoa tiver condição econômica que lhe permita pagar as taxas do Detran, dificilmente ele não consegue tirar a carteira. Ele pode fazer 10, 20, 30 exames, mas ele vai sair com a carteira. Mas não vai sair condutor de veículo. E qual é o resultado disso? O Brasil é o campeão mundial de acidente de trânsito. Então a gente vai ver que com o porte de armas, nós já temos, teoricamente, teorizando, nós temos as instituições do Estado que deveriam ter, né, incentivos ao treinamento, como o caso da polícia. Os órgãos de segurança deveriam estar aparelhados o suficiente para terem condições de trabalhar armados. E nós vamos ver o que acontece. Hoje no Brasil, o policial brasileiro é o que mais morre no mundo. E ele, teoricamente, seria o mais bem preparado. Ele tem o porte de arma. Ele está preparado muito mais que o cidadão comum. Resolve? A questão ela é muito mais estrutural e anterior, porque senão a gente vai debater as consequências. As consequências, infelizmente, Cal, a gente vai estar debatendo a tragédia que não consegue mais voltar atrás. Então, assim, a gente tem que trabalhar estruturas de base que começa na família, depois na escola, uma sociedade mais igualitária. Tudo isso não é utópico, isso é uma realidade. Inclusive na América do Sul, nós já temos países que fizeram grandes avanços nas últimas 2 décadas, que podem ser referência. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que estamos errados. O Estado tem que reconhecer e não fazer do projeto de segurança, um projeto eleitoral. Isso tem uma grande diferença
no dia a dia do cidadão. Você andando armado, não necessariamente você vai se sentir seguro. E em relação à questão do sistema, né, o sistema policial, o sistema judiciário, enfim, o sistema de segurança pública, infelizmente nós no Brasil, nós investimos muito na repressão policial, onde o policial vai ser vítima também, porque esses são os dados estatísticos que a gente pode analisar, a gente pode ver e ler em qualquer lugar. O policial no Brasil, ele tem a profissão mais perigosa, certamente a profissão mais perigosa, e morre muito policial no Brasil. Por quê? Porque, mais uma vez, a questão a política de segurança pública, políticas públicas para a segurança pública, elas não são prioridade. E quando são feitas, muitas vezes são feitas de forma errada. Por quê? O quanto que se investe, por exemplo, em inteligência policial, investigação, prevenção ao crime, né? Prevenção, políticas de prevenção ao crime, tem a longo prazo um efeito muito maior e custo muito mais barato para a sociedade, para o Estado. Né? Os programas e políticas de inteligência que vão dar proteção ao policial, porque vão ser a retaguarda do policial. O policial não precisa chegar e estar no fronte direto, já combatendo, ele já vem com a informação, ele já vem com a estratégia, o trajeto traçado de como chegar ao bandido, né? Já vem com as informações. Então, as políticas de inteligência vão auxiliar muito e vão ser muito eficientes. Só que, evidentemente, isso exige um investimento maior e exige talvez investimento a longo prazo. Veja aí a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal vai tão bem? Por que a Polícia Federal realiza operações tão bem sucedidas? Porque a Polícia Federal, quantos tiros dispara a Polícia Federal? Vamos pegar esse exemplo, bem claro. A Polícia Federal, quantas pessoas, quantos bandidos, quantos infratores a Polícia Federal mata? A Polícia Federal trabalha com inteligência, trabalha com suporte, trabalha com a estrutura que lhe ampara. E por que o policial militar, nosso policial comum, ele precisa estar sempre exposto dessa forma? Né? Então ele é vítima também desse sistema que não prioriza o seu próprio trabalho, a sua própria condição. E aí dá esse enfrentamento, é policial contra bandido, frente a frente, e claro, vai morrer bandido e vai morrer policial e vão aumentar os índices de criminalidade, e essas estatísticas caóticas, lamentáveis, só vão se incrementando e encorpando, infelizmente, né? Ok, pessoal, queria agradecer a sua participação. Olha só, o programa Conversa Fora, ele tem um diferencial. Quantas vezes você assistiu o programa na sua televisão em casa e você queria entrar dentro do programa, e você queria conversar com os participantes, e não tinha como. A novidade desse programa é que você participa ao vivo, você faz a pergunta ao vivo e ele responde para você. É como se você estivesse aqui, dentro do estúdio conosco. Esse é o diferencial do programa Conversa Fora. Eu quero agradecer a participação do Zizo Vicente, que está participando aqui também, comentando a respeito. O Cal Barros, que fez a pergunta aqui, o professor Jailson respondeu. E também do Gerson Arseno. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem fazer as perguntas, tá? Nós vamos agora num breve intervalo e voltamos com o vídeo que vai chocar você aí em casa. Você vai pensar, é verdade isso que acontece mesmo? Nossa! Daqui a pouquinho eu volto. Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBI, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure e design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers, são mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Pessoal, estamos de volta com o programa Conversa Fora aqui pela BWTV. A sua participação, como eu disse no início, é muito importante para nós. Queria agradecer a participação do Anderson Bach, do Fernando Rosa Martins, professor Jailson, fazendo elogios aqui do seu professor Jailson, né, e muita gente aqui elogiando os professores. Vamos lá, o Fernando, né, aliás, o Vanderlei Felipe, que já fez outras participações aqui,
fala que o governo é corrupto, que isso serve de modelo para a população, e isso envolve toda uma questão cultural e tudo mais, né? Então vamos passar aquele vídeo que eu prometi para você, que você vai se surpreender o que acontece realmente no Brasil, na nossa cultura, aí, vamos dizer assim, de presos ou não presos. Vamos lá. Os olhos sofridos de Eberson Lima de Oliveira escondem uma história de sofrimento, mas também de superação. Era novembro de 2003. Eberson tinha 22 anos, trabalhava como servente de obras e tinha esposa e filhos. Uma acusação indevida feita pelo vizinho transformou a vida de Eberson completamente. No dia 5 de novembro, tudo mudou para mim. Eu fui acusado de um crime que eu não cometi, um crime de estupro, e desde esse dia para mim foi um desastre. Sabe aquele desastre aí que você nunca deve... Você foi sobrevivente, mas nunca vai esquecer, nunca vai tirar da sua vida? Para mim foi um desastre na minha vida. A lei que não existiu do lado de fora era a regra cumprida dentro da cadeia. Ao estuprador, os presos deram o castigo. E o de Eberson deixou vestígios que jamais vão abandoná-lo. Os presos, eles não perdoam o estuprador. Quem entra pelo crime de estupro mesmo é estuprado. Nesse dia, prefiro esquecer isso. Não desejo nem para o meu pior inimigo que eu passei. E eu pedi da psicóloga para fazer uns exames. Por 3 vezes foram comprovados positivo para HIV. E desde aí a minha vida acabou pra mim. Foi como se eu levasse um tiro. Eu passei depressão dentro da cadeia. Eu tinha medicamento toda noite, não queria tomar. Eu passava 24 horas olhando pro teto, não queria comer, não queria beber. Eberson não tinha antecedentes criminais e várias informações estavam desconexas no processo. Após investigações, veio a constatação que Eberson não havia estuprado a garota de 9 anos. Depois de quase 3 anos na prisão, a liberdade chegou e parecia mais uma mentira. Novos desafios, era preciso reaprender a viver. Liberdade foi no ano de 2006, quando a doutora me pegou pelos braços, passando da porta principal para a rua. Eu já queria voltar, que eu não sabia mais andar na rua. Fiquei com medo até das pessoas que se aproximavam de mim. Eberson está no Espírito Santo participando de um congresso nacional que debate a realidade carcerária brasileira. Hoje, a população carcerária no Brasil ultrapassa 700 mil presos. Aqui no Espírito Santo, quase chega a 16 mil. Durante esse congresso, Eberson quer levantar a discussão de quantas pessoas estão atrás das grades pagando por crimes que não cometeram. Hoje, Eberson viu pela primeira vez o mar. Caminhou em direção à praia como quem caminha em busca do recomeço. A cada passo na areia, ele deixou para trás tudo aquilo que roubou a liberdade dele para levar consigo o sabor de uma nova vida. Sempre eu quis tirar uma dúvida entre a água doce e a água salgada, né? Mas aí a água salgada eu queria vir tirar essa dúvida, e é salgada mesmo. Aqui, na hora que eu pisei, eu coloquei o pé na água, pra mim foi como se o mar tivesse uma energia assim de puxar as coisas negativas da pessoa, o passado assim, puxasse pra dentro dele. Para que aquele passado se esquecesse. Foi o que eu fiz. Tenho certeza que a partir de hoje vai ser uma nova vida.
Essa é uma das histórias de tantas que a gente vai ver no sistema carcerário brasileiro, né? Tem várias. E a gente vai ver que o perfil acaba se repetindo, o perfil desses casos de injustiça. Eu gostaria de mencionar um caso que aconteceu 3 semanas atrás, que causou uma comoção nas redes sociais, que foi daquele rapaz que foi tatuado, já que nós estamos trabalhando sobre direitos humanos. E talvez seja até uma informação nova para a nossa grande audiência de hoje. Porque no momento que aconteceu aquele boom, que deu aquela informação que o rapaz supostamente teria feito um furto de uma bicicleta, a condenação foi imediata. Foi um efeito cascata. Se condenou ele, né? A cada 10 comentários que eu via no Facebook, 9 eram condenando o rapaz. Então eu deixei, porque normalmente em casos, como aconteceu desse rapaz que foi tatuado na testa, sou ladrão e vacilão, são casos que pedem uma reflexão mais equilibrada. E passada uma semana, a questão da indignação ainda aumentou porque teve uma ONG que fez uma arrecadação de valores para fazer a remoção. Então ele voltou a ser notícia nas redes sociais. Provavelmente a grande parte dos que condenaram não foram pesquisar a fundo o que aconteceu com aquele rapaz. Primeiramente, a reflexão que a gente deve pensar é o seguinte: houve 2 crimes que a gente viu naquela situação. Uma foi o crime de tortura, que eu acho que ninguém tem dúvida que tatuar sou ladrão e vacilão seja uma tortura, e o outro um suposto furto. A vítima, que é um rapaz com paralisia, que não tinha as 2 pernas, afirmou: ele não furtou a minha bicicleta. Está com grande dificuldade, está tomando medicação porque a sua deficiência foi utilizada como uma moeda do ódio contra o rapaz que foi vítima. Dos dois, do tatuador e do que estava filmando, o rapaz que estava filmando, ele já teve condenação por furto, mas o amigo não tatuou nele. Será que a justiça deve ser diferenciada? Para o meu amigo uma coisa, para quem eu não conheço outra? Então eu fui pesquisar também qual foi a ONG que foi fazer a arrecadação, chamado Afro Guerrilha. Sugiro que vocês deem uma olhada também no Face. Ela foi pesquisar a vida do rapaz. O rapaz ele tem problemas sérios, problema psiquiátrico, ele tem dependência química, que é uma doença, não é uma vadiagem, e mora com o avô. Está com a água, com a luz cortada, e está numa situação de extrema pobreza. E eu não estou dizendo que a pobreza justificaria um furto, mas o furto não houve. E como não houve o furto, a grande parte dos alunos que eu debati ao longo do mês passado, quando aconteceu esse caso, ainda afirmavam que estava certo ser feita a tatuagem. Mesmo eu já passando essa informação de que não houve furto, que o rapaz que foi filmar a tatuagem não tem a tatuagem, diz que também é ladrão e vacilão, e as pessoas ignoram. E o estrago está feito na vida daquele rapaz. Por mais que ele faça uma remoção, as sequelas psicológicas, as sequelas físicas, essas vão ficar. E agora? Jailson, essa é uma questão que suscita novamente aquela nossa reflexão sobre o que a gente pretende, o que a gente quer. É claro que a gente não quer romantizar a situação. A situação no Brasil ela é complicada, existe uma criminalidade crescente, uma violência crescente, e muitas vezes a gente tem a impressão de que está fugindo ao controle do Estado, e em muitos casos provavelmente já fugiu. Tem que se fazer um replanejamento muito bom para se retomar essa questão do controle e tal, mas uma questão que eu acho que a gente tem que colocar e insistir sempre é o seguinte: nós queremos punição sim, eu acho que todo cidadão de bem quer a punição, precisamos da punição e ela tem que ser rigorosa, porém ela precisa ser clara, ela precisa ser acertada, ela precisa ser de forma muito transparente, ela não pode ser, e somente quem pode aplicar a justiça é o Estado. Sim. Se não for o Estado, se nós não acreditarmos que o Estado seja capaz e possa fazer acontecer, aplicar, fazer todo o processo da investigação, até o processo da punição e até a
o cuidado com o que está sendo punido, né, o preso lá, encarcerado, se nós não acreditarmos nisso, nas instituições e no Estado, então aí sim nós vamos entrar numa situação, num estado de barbárie. E o estado de barbárie, ele não adianta aquele sujeito tatuador lá, ele quer fazer, por mais que ele estivesse certo, né, por mais que ele estivesse certo, por mais que fosse comprovadamente um assaltante, um bandido, um criminoso, enfim, ele jamais poderia fazer aquilo porque significa fazer justiça com as próprias mãos. Eu nunca quero ter a incumbência de fazer justiça a alguém que seja cometa algum crime, alguma infração em relação a mim próprio diretamente. Eu não quero ter essa incumbência, porque eu não tenho condições de aplicar a correta justiça. E assim, dentro da sociedade, a menos que eu fosse juiz, preparado, enfim, ok, tudo bem, aí eu estaria na função de Estado, mas não na função de Gelásio, professor Gelásio, aplicando uma pena. Então, não adianta, no momento em que a gente acha que um cidadão lá, ele aplicou, espancaram um sujeito que estava roubando e tal, até a morte, beleza, ok, nós já aplaudimos isso, gente, nós estamos aplaudindo um estado de barbárie. Nós estamos aplaudindo o absurdo. E amanhã ou depois nós só podemos ser vítimas disso. Por quê? Porque nada me garante que amanhã ou depois eu não possa ser confundido em uma situação em que eu possa estar, como se diz, a pessoa errada na hora errada, enfim, no momento errado, eu estou passando, enfim, quem garante? E a justiça vai ser feita. Lá no Rio de Janeiro também teve um caso semelhante de alguém que praticou um assalto lá e o pessoal se juntou lá e espancaram o rapaz, não sei se chegou a morrer, enfim, ficou em estado grave. Depois, inclusive, foi se perceber que aquele que chamou para o espancamento era uma pessoa que tinha passagem na polícia. Ou seja, como é que então é criminoso, faz justiça na sociedade, é um cidadão, um indivíduo contra o outro fazendo justiça? Quem é que vai vencer? O mais forte, né? Em Gelásio, parece que até, de certa forma, é proposital confundir, né? Porque no final da história a gente acaba perdendo a noção da função do Estado. O Estado que não aplica a lei, o Estado que não pune, o Estado que não julga e que padroniza todos. É muito importante também lembrar dos nossos clássicos da filosofia, da sociologia, né? A questão do nosso pacto social. Nós assinamos esse pacto, nós fazemos parte de um pacto social também nos momentos de crise. Ficar fixo a ideia de uma sociedade perfeita nós não temos. Então, nesses momentos de crise, parece que eu fico à parte da sociedade, quando na verdade nós não perdemos a nossa capacidade de argumentar e de reorganizar, reestruturar o Estado. Por isso que aí é discurso comum, mas é repetitivo, mas é válido. Cabe, quando você vê um escândalo aí de alguns bilhões, você joga com tanta energia os direitos humanos? Porque aquele estrago de 1 bilhão, ele reflete no seu dia a dia. Na sua escola que não tem lâmpada, na sua rua que não sabe se é rua, se é buraco. Tudo isso tem conexão. E você joga os direitos humanos contra o seu político? Essa é a reflexão, que a gente tem que ser anterior às consequências. As consequências, como eu já mencionei anteriormente, já estão aí que, né, como o Gelásio acabou de falar, trabalhar de forma punitiva, a gente não vai buscar elementos, né, intelectuais que sejam práticos. Nós vamos ficar no discurso do ódio. Isso não resolve, gente. Ok, pessoal, quero agradecer a audiência, cada vez melhor, né, a cada programa, a participação da Dona Flora, que está ao vivo aqui também no programa, a Suzana e o Clóvis de Extrema, Minas Gerais, está aí prestigiando o programa também. Nós temos aí também o Eduardo Ramos, que ele toca no assunto do tema da próxima semana, que será investimento na educação, e pesado, né? Ele está pedindo para investir pesado. Obrigado aí, Eduardo Ramos. A Shirley Bezerra também, que está fazendo a sua contribuição, dizendo que a justiça é cega. Foi o que o professor Gelásio acabou de comentar agora. E o Alexandre Batista está deixando um abraço aí também para os professores aqui da nossa entrevista. Nós temos mais uma participação de uma pessoa que está lá, que foi gravado, que foi colocado agora para você. Vamos ver então a participação dessa pessoa entrevistada hoje. Sua opinião sobre violência contra mulheres?
Olha, eu como advogado, eu atuo bastante nessa área, tá? E eu acho totalmente errado, né? A violência contra a mulher. Eu acho que deveria, né? Uma punição mais forte, tá? Hoje ainda é fácil, a mulher faz uma queixa, faz um BO e ela praticamente fica à mercê da pessoa que a ofendeu. A polícia não dá aquela cobertura que deveria dar, né? Às vezes vem machucada, mas tem que voltar para casa, porque senão vai ficar na rua, ficar com fome. Não existe um amparo para as pessoas que chegam e fazem, né, essas denúncias. Então é bem complicado mesmo. Deveria ter um suporte maior, tá? Obrigada. Pessoal, nós tivemos a participação aí do Dr. Carlos Alberto, Dr. Carlos Alberto, que fez a pergunta aí, advogado também. Algum dos participantes aqui do nosso programa gostaria de responder o Dr. Carlos Alberto a respeito desse tema? Essa questão, como eu volto àquela parte inicial, quando eu falei que os direitos humanos, eles envolvem um cabedal de direitos, né, em diversas frentes, trabalha a questão dos direitos em diversas frentes, está ali uma questão da situação da mulher, né? Não há como negar que nos últimos anos no Brasil e no mundo a situação da mulher, pelo menos no mundo ocidental, né? Podemos ainda questionar a cultura, mas isso é um elemento cultural, tem uma relação com a cultura também, oriental, enfim, do Oriente Médio, enfim, que aí nós vamos entender de uma forma diferente da nossa cultura, né? Mas não há como negar que as mulheres, digamos assim, elas tiveram muitas conquistas. Eu aqui não estou dizendo que nós já resolvemos o problema do machismo, que esse problema está superado. Não. Nós sabemos que o machismo, infelizmente, é um problema recorrente ainda, está aí presente na nossa sociedade. Mas graças a essa compreensão, essa evolução, digamos assim, da sociedade humana, que vários direitos e várias garantias para determinados grupos da sociedade estão sendo colocadas, estão sendo conquistados. Então, volto àquela questão lá inicial. Direitos humanos não pode ser reduzido a um ponto que é aquilo que o senso comum e a sociedade, de um modo geral, está colocando. Né? Esse debate está sendo muito raso. O debate em relação ao senso comum, pela grande mídia, muitas vezes comunicadores, apresentadores de televisão ou programadores da mídia, estão colocando esse debate de uma forma muito rasa, muito rasteira e muito reduzida. Reduzida à questão do bandido que se beneficia disso. Nós sabemos que, infelizmente, aí há um nó a ser resolvido. No entanto, os direitos humanos, eles são amplos, eles são abrangentes. Está ali a questão das mulheres, o machismo, a conquista. Muitas vezes se diz assim, o empoderamento das mulheres, é uma expressão aí que está sendo muito utilizada, podemos questionar sim ou não, está correto ou não, mas enfim, as mulheres conquistaram. Isso se deve a uma consciência que na sociedade se coloca, que está ali fundamentado. A base disso aí é uma consciência relacionada aos direitos do ser humano. E como eu disse, a questão da diversidade, de opção religiosa, de opinião, de doutrina, de ideologia, a questão da sexualidade. A gente percebe, evidentemente, que nas últimas décadas nós tivemos avanços. Isso não dá para negar. Mas é um avanço mas nos preocupa agora que de repente a gente começa a perceber determinadas manifestações em redes sociais, manifestações e reações em redes sociais que nos preocupam quanto à questão do ódio. Ou seja, se nós avançamos... São tribunais da Inquisição Digital, né? Dá para chamar, acho que um nome que caberia, né? Isso. Porque não volta atrás a informação. Uhum. As mídias, principalmente a televisão, por décadas fez esse tipo de propaganda. Dificilmente ela se retrata de um estrago que ela faz, né? Tem um vídeo, um documentário muito bom sobre o Wilson Simonal,
que foi um dos cantores mais populares, foi associado à ideia de estar trabalhando com o DOI-CODE no regime militar, e morreu na depressão, ficou alcoólatra pela questão do quê? De estar relacionado a algo que ele não fez. Né? A gente vai ver na nossa mídia local também a questão da divulgação da panfletagem e, infelizmente, a tragédia acaba gerando, né? Tem gente que acaba lucrando com a tragédia, não está aí para resolver o problema ou pensar resoluções. São frases de efeito, mas espero que o nosso telespectador, que é diferenciado, né, meu querido telespectador, que você entenda que a nossa visão não é a visão da forma como você está acostumado. Né? A gente pode pensar dessa maneira, seria um discurso simples. A gente está tentando debater ao vivo, online, modelos que funcionem e modelos que, né, sejam práticos. A vontade do Estado, né, tem que estar junto à nossa consciência. Vamos lembrar o Emile Durkheim, né? Uhum. Já existe uma consciência coletiva, né, muito equivalente, muito parecida. O sensor de justiça da nossa população, ela já está mais ou menos já delimitada. O que nos falta, o que já está tendo a nossa bandeira, é a questão de ordem. Nós impor essa nossa vontade. Agora, que essa vontade que a gente vai impor não seja tudo aquilo que a gente está tentando desconstruir de má informação que vocês têm. Já isso é importante aí, quando você colocou como, na verdade, esses temas, eles geram audiência. Haja visto, inclusive, a audiência que nós estamos tendo hoje aqui, pelo que a produção está nos informando, né? A audiência, talvez recorde de todos os nossos programas. Então, na verdade, ele gera audiência, mas pode gerar muito mais audiência ainda se a gente quiser dar um determinado enfoque nesse debate. E o que a grande mídia, na verdade, faz em programas policiais ou em muitos debates que nem sempre visam exatamente a questão de um debate, de uma reflexão crítica sobre essa questão, muitas vezes até explorar a audiência. E políticos também. Vamos ficar atentos a isso também. Porque o Foucault falava da questão do poder do discurso. O Hitler era excelente para discursar. Porque ele pegava exatamente aquilo que era a paixão das pessoas, paixão no sentido da revolta, aquilo que tocava, no sentimento, que fazia as pessoas reagirem com ódio, e ele canalizou um discurso para cada situação, um discurso geral, onde todas as situações, na verdade, cabiam. Né? Então a gente pode ver que esse discurso também pode ser absorvido e pode ser assumido, muitas vezes, por autoridades, ou por políticos, ou pretendentes ao poder aqui ou ali, um poder maior, e que aí foge um pouquinho do bom senso, ou foge, digamos, pouquinho eu estou sendo bonzinho, foge muito da questão do bom senso. E é isso que a gente precisa. Nós não queremos uma sociedade onde as pessoas façam justiça pelas próprias mãos. Redes sociais, mas tem que agredir, tem que arrastar, tem que, né, fazer um monte de coisa. Não, a gente tem que confiar no Estado e a gente tem que buscar a solução pelo Estado ainda, porque senão realmente a gente vai cair numa sociedade selvagem. Selvagem talvez até seja ofensivo aos selvagens daquela época, mas uma barbárie, uma sociedade realmente onde a barbárie vai predominar. E aí ninguém mais vai estar seguro. Ok, pessoal, queria agradecer mais uma vez aí a participação da Manuela Machado Souza, tá mandando um abraço aqui para os professores, a Shirley Bezerra também, né, que está falando que a questão dos direitos humanos realmente são abrangentes e demandaria outro programa em respeito desse assunto. Tamanha discussão que tem, ainda temos a questão aqui que ela está lembrando do idoso, das crianças, dos homossexuais, enfim, da mulher. Então nós temos assuntos aí para ser tratado em torno desse tema muito grande. Eu gostaria de estar falando agora para vocês a respeito do Anderson Soluções de Computadores, ele que trabalha com manutenção e formatação de computadores. O Anderson Soluções de Computadores, ele atende aqui pelo telefone 984-280243. 984-280243. Também temos a participação no nosso programa do Ponto da Pizza. Aliás, o Ponto da Pizza tem uma coisa muito interessante. Ficamos aqui falando que a pizza é boa, que a pizza é gostosa, que a pizza é maravilhosa. Aí o pessoal aqui do programa falou, vamos pedir uma pizza para ver se é boa mesmo? E não é que a gente gostou da pizza. A pizza do Ponto da Pizza é a pizza, gente. Vale a pena pedir e você degustar e comprovar. É uma pizza deliciosa.
atende pelo telefone do delivery 3308-0122, aqui em Biguaçu, DDD 48, 3308-0122. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Para você que mora nas cidades de Biguaçu ou Tijucas, venha conhecer o Instituto OpenBi, a profissão que faltava para você. Temos cursos nas mais diversas áreas, como de informática, desenvolvedor de games, desenvolvedor de aplicativos para Android, curso de designer gráfico, web designer e curso de violão. Também curso de farmácia, cabeleireiro, curso de barbeiro, cursos de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas, curso de depilação e os cursos de idioma, como inglês. Curso de fotografia e a novidade, curso para youtubers. São mais de 40 tipos de cursos para você escolher. Em Biguaçu, bem fácil de localizar, entre a padaria Marilu e o Mercocentro. Em Tijucas, ao lado da Promo Fashion, próximo à praça. Não perca seu tempo, venha nos fazer uma visita. Ok, pessoal, estamos de volta com o programa Conversa Fora aqui pela BWTV. Nós temos a pergunta aqui que eu deixei justamente para o final, do Esperândio Eduardo. Muito obrigado, Esperândio, pela sua participação no programa. Ele perguntou assim: na opinião de vocês, qual deve ser a ação do Estado nesse caso? Vou passar direto para o professor Gelásio. Professor Gelásio, o senhor tem alguma recomendação a fazer a respeito disso? Bom, evidentemente, Eduardo, nós aqui estamos mais no papel de provocadores, né? E provocadores de uma reflexão, de mais uma reflexão, e esperamos que essa reflexão ela seja de um nível mais crítico, né? E nós não estamos aqui como os operadores do direito, exatamente, nós não estamos aqui como os agentes públicos responsáveis diretamente pelo problema e nem nos arrogamos, digamos, a esse poder de resolver as questões, os problemas. Então, o que o Estado pode fazer nesse sentido para diminuir a questão da violência? Algumas situações eu já coloquei, alguns pontos eu já coloquei aqui. Eu acho que é imprescindível o investimento em inteligência policial, né? E aí é no sentido do combate mesmo, quando o problema já está acontecendo. Mas muito mais do que isso, políticas públicas que visem a redução da desigualdade social, porque de alguma forma isso pode afetar, políticas públicas relacionadas à educação. Bom, são vários pontos que a gente já está cansado de saber, né, que o Estado deve fazer. E eu particularmente não acredito que seja tão difícil de fazer, de realizar, de fazer acontecer. Eu, evidentemente, não acredito no milagre do dia para a noite, porque o problema é complexo, ele já está colocado, e a solução não é tão simples assim como até eu já coloquei aqui no programa. Mas eu acredito que seja possível, sim. Políticas sociais, políticas culturais, né, alternativas para o jovem de bairros menos assistidos e de classes menos favorecidas socialmente. Existem muitos programas sociais praticados, aplicados, desenvolvidos por ONGs e até pela iniciativa privada e até por próprios órgãos e muitos órgãos do Estado, governos municipais, estaduais, pelo Brasil afora, que tem dado muito certo, com resultados diretos de redução da violência. Muitas vezes programas relacionados à prática cultural, prática esportiva e tal. Então isso no sentido da prevenção. No sentido da questão carcerária, e no sentido da questão da justiça mesmo, sistema judiciário, eu acho que é punir acertadamente, né? Punir mesmo. Eu não estou dizendo aqui que não se deva punir. Punir, mas punir acertadamente. E uma punição seletiva também, porque não é possível que a gente ainda admita que o sistema carcerário coloque todo mundo no mesmo cárcere. Um ladrão de galinha vai parar lá com o maior traficante. O que vai dar isso? Não vai dar nada. Não vai haver ressocialização nisso aí. Não há projetos dentro dos presídios, dentro das penitenciárias, que de fato visem a ressocialização. Então, penas alternativas, sim, penas alternativas, onde o sujeito possa contribuir com a manutenção, inclusive o abatimento dos seus próprios custos, contribuir com a sociedade e ao mesmo tempo aprender uma profissão, ressocializar. Importante a celeridade do judiciário.
celeridade, a morosidade é um problema seríssimo, é uma injustiça a mais que se comete. Então o judiciário precisa criar alternativas para ser mais rápido, no entanto, também mais acertado, porque as penas não podem errar, elas não podem ser erradas, né? Então, são vários caminhos, na verdade, todos conhecidos, não estou aqui, na verdade, quase que ensinando o Pai Nosso para o vigário, né? Nós conhecemos, e eu não acredito que seja tão impossível de praticar, mas é preciso praticar, e é preciso ter vontade política para resolver esse problema. Vejo dessa forma, Eduardo, né? Eu acrescentaria também assim que a estrutura fosse otimizada. Pessoas que realmente, né, são do direito, legisladores que trabalhem com algo que esteja familiarizado. Outros profissionais de outras áreas podem, sem dúvida, mas já tem bastante estudo, já tem bastante levantamentos de conhecimento do sistema carcerário, das mazelas da nossa sociedade, para que a gente possa, né, tratar politicamente de forma mais eficaz. Então, assim, o engessamento que a gente tem das leis, né, as transformações, a parte burocrática, tudo isso é fácil de, como o Geraldo falou, é relativamente fácil de desconstruir. Mas trabalhar mais os elementos culturais, que é algo também extremamente grande, né, mas colocar na cabeça das pessoas que elas são agente política, que ela tem essa participação, ela tem essa força de transformação. A ideia de solidariedade coletiva, de pensar na sociedade não somente no que eu vou me beneficiar, né? As ONGs, que também, assim como os direitos humanos, em boa parte são marginalizadas na sociedade, não são vistas como um elemento à parte do Estado, que está cobrindo uma falha, uma falta do Estado, ou mesmo até uma parceria com o Estado. Eu sugeriria que, né, você, telespectador, que participasse de trabalhos coletivos, que se engajasse numa atmosfera diferente. Porque o Estado, ele vai ter os mecanismos, mas os meios, quem vai determinar somos nós. Então, assim, também creio que não seja tão difícil fazer essas transformações, já que há a vontade do coletivo, já há informação que deve ser aprimorada, deve ser aperfeiçoada. Então, né, que nós façamos, através dos direitos humanos, uma sociedade mais livre, mais participativa, mais feliz, né? Porque, infelizmente, está associado a esses termos justamente o contrário, né? Fala em direitos humanos, fala em ONG, fala em movimentos sociais, e a gente não vê os referenciais. A gente tem referenciais globais para poder se inspirar e fazer até melhor. Fazer até melhor. Se nós formos ver os modelos de ressocialização, a nossa população acaba se revoltando, achando que é mordomia. O nosso sistema carcerário no Brasil não tem mordomia. Raras são as penitenciárias ou as instituições menores que reeducam, que ressocializam realmente. Eles são tratados pior do que animais. E aí, isso é um fato. Agora, se você concorda com isso ou com não, você tem que se reeducar como um agente político, fazer o seu voto, as suas escolhas, a sua vida pública mais atuante. Porque a gente está debatendo aqui, está tendo várias oportunidades de seguir vários viés de pensamento sobre os direitos humanos, mas a nossa intenção é que você, né, analise o tema com outras possibilidades, não simplesmente como o Gelado falou, o direito do bandido ou de forma revanchista. Isso não vai nos fazer avançar. A nossa sociedade é violenta, está com sérios problemas de ordem econômica, mas tem instrumentação para melhor modelo de segurança pública. Ok, pessoal, ok. Eu queria agradecer a participação do Gabriel Anton, saudades aí dos professores, e o Pissudo Fernandes Duarte também, meu grande professor Gelado, está fazendo comentário aqui. Os professores aqui, geralmente no debate, eles comentam o nome de filósofos, sociólogos, aí, como comentaram agora do Emile Durkheim, comentou do Foucault. Então são sociólogo e filósofo franceses, e a gente tem que dar aí uma certa
citação e de repente uma tocadinha para você que não conhece quem é esses pensadores aí do passado, em trazer à tona aqui na nossa conversa, porque nós que somos do meio, fica muito fácil citar essas pessoas, e você que está em casa de repente não conheça, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença dos professores nessa noite, lembrando que semana que vem nós teremos a participação da professora Estela, que volta ao nosso programa também na próxima semana, e do professor Tiago, tá? Ambos estarão aqui falando desse tema aí, pessoal. Olha só, como anda a educação no Brasil? O assunto de hoje está amarrado com essa questão, porque a gente está comentando de criminalidade, dos direitos humanos e tal, e por onde passa a educação no meio desse filtro aí. Então, semana que vem, um assunto imperdível para você, como anda a educação no Brasil. Hoje nós tivemos um recorde de audiência aqui no nosso programa, que vem alavancando a cada programa, a cada semana, e espero contar novamente com a sua participação na próxima semana. Vou pedir aqui para os nossos amigos, nossos professores, fazer suas considerações finais, dando aí uma boa noite para vocês. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui debatendo, trocando ideias, né, com o nosso público bastante fiel, e é um público que a gente percebe bastante qualificado, graças a Deus, né? É um público disposto a encarar o problema, a buscar soluções, fazer reflexões e buscar soluções para o problema. Então eu agradeço mais uma vez à emissora, ao Sérgio, né, condutor do nosso programa, pela mais uma vez uma oportunidade, e quero dizer sempre que faço isso com muito prazer, porque é uma forma que a gente encontra, a gente vê, de poder estar contribuindo de alguma forma, pequena talvez, mas para soluções da sociedade. E eu só queria ainda deixar claro em relação à questão dos direitos humanos. O que nós queremos é soluções, nós queremos punições para os responsáveis, sim, para os infratores, sim, mas nós não queremos vingança. Direitos humanos não casam com a ideia de vingança, de ódio. Não é possível. Eu não acredito definitivamente que nós resolvamos os problemas da sociedade com mais ódio e com um sistema vingativo, da justiça de todos contra todos, como dizia Hobbes, né? Sociedade da guerra de todos contra todos, onde o homem é lobo do próprio homem, e aí não vai resolver. Então não se trata de vingança. Nós temos que procurar soluções institucionais onde o Estado seja a maior referência. Senão nós passaremos a criar, a cultivar e alimentar cada vez mais uma sociedade da barbárie. Obrigado, boa noite a todos. Professor Gelásio, muito obrigado pela contribuição, citando Thomas Hobbes aí, outro filósofo inglês, muito obrigado, né? Tô só fazendo aí a tradução do público aí em casa, né? E nós vamos agora o boa noite e as considerações finais do professor Jailson. Bem, agradeço o convite, a participação no programa, professor Sérgio, Matheus da técnica, meu amigo Gelásio, um beijo pro meu filho Rômulo, pra minha esposa Shirley. Complementando que o Gelásio já foi bem abrangente, né, nessas considerações finais, mas eu lembrei de uma frase que eu vi uma certa vez no mural, que dizia o seguinte: é mais fácil construir um menino do que reformar um homem. Então, assim, tanto construir um menino como reformar um homem é possível. Então vamos pensar uma etapa de cada vez. Vamos cuidar das nossas crianças e amparar quem realmente precisa. Esse é um país extremamente desigual, e na forma e no modelo que nós vivenciamos, já está mais do que comprovado que não funciona. Começar a ter mais participação política, cobrança dos nossos representantes, leitura. Quando a gente lê, dificilmente a gente é enganado. Ler várias fontes, né, para difundir e para confundir muitas vezes, porque eu sempre, desde a minha formação, desde pequeno, eu nunca me conformei com uma fala apenas. A gente tem que ter várias fontes para, né, construir uma ideia. E, infelizmente, com os direitos humanos, essa oportunidade que a gente está tendo aqui é de fazer uma fala um pouquinho diferente para que traga esse conflito e talvez até essa confusão, que é proposital, para que você não fique com um discurso apenas. Porque esse discurso pode ser contra você numa situação que você não espera, como pode ser lá em cima nos nossos maiores governantes, através do discurso que não é para resolver, mas que é para confundir.
mas não é uma confusão que vai lhe trazer benefício social. Então, assim, vamos pensar numa sociedade fraterna, eu volto a insistir nessa palavra, e menos preconceituosas. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que vêm com a palavra do ódio contra os direitos humanos são as mesmas que dizem que não são preconceituosas e que já se cria uma preconcepção do próprio termo. São 30 artigos e provavelmente quase ninguém leu esses 30 artigos, que são pequenos. Eu trabalho com meus alunos no ensino médio, a gente faz uma leitura e desmistifica essa ideia que é, né, somente direito de um determinado grupo. Ao contrário, pessoal. Não se esqueça que quando você for contra os direitos humanos, você está indo contra os seus próprios direitos. Ok, pessoal, a participação dos professores hoje foi realmente maravilhosa. Agradecendo novamente a participação aqui da professora Estela, que vai estar aqui na próxima semana, que está dizendo que foi um ótimo programa. A dona Flora Moraes também está agradecendo aí a participação do programa, dizendo que, dando vários elogios. O recorde de audiência foi muito bom. E como o tema foi direitos humanos, vou pedir para o professor Jailson repetir aquela frase do homem e do menino. Por favor, professor Jailson, só para fechar o nosso programa hoje. Repete, por favor. É mais fácil construir um menino do que reformar um homem. Ok, que frase chocante, né, pessoal? Com essa frase a gente fecha o programa de hoje para você refletir em casa, tá bom? Agradecendo a sua audiência e contando com ela na próxima quarta-feira, das 20 e 21 horas, no programa Conversa Fora, aqui pela BWTV. Muito obrigado, boa noite. Nada melhor do que uma conversa, sobretudo com gente que tenha algo a dizer, experiências a contar, coisas divertidas, falas que alegram. Por isso, todo o meu entusiasmo para um programa Conversa Fora. Quem sabe um dia a gente não conversa também e enriquece um ao outro. Um abraço.